Dr. Francisco Assunção, mais uma vez na Janela da Paulista. Hoje vamos falar sobre apaixonamento, uma coisa que parece que está fora de moda. O que aconteceu, Dr. Francisco? As pessoas não sabem mais se apaixonar, perderam a capacidade? Acho que sim. Acho que se perdeu um pouco a dimensão do que é apaixonamento, né? Veja bem, nós vivemos num mundo extremamente pragmático, extremamente fluido, como diz o Bauman, de relacionamentos líquidos e, em consequência, descartáveis. Se eu tenho relacionamentos, ou se eu vejo as coisas e as pessoas predominantemente voltadas ao meu prazer, à minha satisfação, ao suprimento das minhas expectativas, obviamente eu tenho muitas dificuldades em ver o outro. É impossível eu me apaixonar, pelo menos da forma como eu imagino, se eu não vejo o outro. E isso, na minha maneira de ver, traz um problema bastante interessante, porque eu penso o fenômeno do apaixonamento como um processo de crescimento pessoal, né? Onde o outro participa como uma contraposição a mim, como algo diferente do que eu sou e que faz com que eu me veja e eu cresça. Na medida em que eu acabo com isso, ou que eu dificulto isso, me parece que esse processo de crescimento pessoal também fica bastante prejudicado. E acho que esse é o momento que nós vivemos. É mais fácil falar de apaixonamento por alguém, mas eu poderia colocar isso em termos de apaixonamento sobre qualquer coisa. Mas acho que para se visualizar é melhor se pensar o apaixonamento diante do outro. Isso é um fenômeno mundial ou é brasileiro? Veja, eu acho que é um fenômeno de cultura, né? Portanto, eu acho que ele deve acontecer do mesmo jeito que em São Paulo, em Londres ou em Nova York, né? Por quê? Porque as relações elas se alteram. E veja, se você pensar alguém em processo de desenvolvimento, nós vamos ter assim, imagine um adolescente. A primeira aproximação de um adolescente com o outro, sendo politicamente incorreto com outro do sexo oposto, para ficar mais fácil de eu pensar, pelo menos, é uma aproximação predominantemente sensorial. Eu me aproximo de alguém que esteticamente me agrada, obtenho um prazer sensorial e acaba aí, né? Isso é o ficante da garotada atual. À medida em que eu cresço um pouquinho, eu me apaixono por alguém que serve de tela para que eu projete o que eu sou, as minhas fantasias, o que eu desejo. Isso é aquilo que os psicanalistas chamam de paixão narcísica. É uma paixão por eu mesmo, não? A coisa mais bonitinha disso são os grandes apaixonamentos que terminam em catástrofes. Dá para entender o Romeu e Julieta assim, afinal eles tinham 15 anos. Aí dentro da nossa cultura se criou uma coisa há 200 anos que eu acho bastante interessante, que é você pega essa paixão e adequa socialmente e institucionaliza. Aí você transforma essa paixão, que é uma paixão narcísica, em uma paixão institucional. Você casa com testemunhas, monta um contrato com direitos, deveres, regras, obrigações e inquestionáveis. E o rompimento do contrato traz uma multa pesada. Então eu acho que a paixão seria exatamente todo esse caminhar. E nós paramos ou no primeiro momento, na nossa cultura hoje ela ou para no primeiro momento, ou nesse segundo de institucionalização das coisas, que é meio a câmara mortuária do apaixonamento também. Mas por que acontece isso hoje? Correndo o risco de as pessoas me atirarem os tomates e atirarem os tomates no vídeo também. Você tem dois fenômenos diferentes. Uma coisa sempre foi o apaixonamento.
A ideia de amor romântico, que vem lá dos trovadores provençais, isso é uma coisa. Outra coisa é uma paixão institucional. Casamento nunca teve nada a ver com isso. Começa a ter a ver com isso a partir de 200 anos, no máximo. Né? Vem junto com a ideia de liberdade, a ideia de democracia, de escolhas, etc. Só que todas essas dimensões cognitivas, vamos dizer assim, todas essas reflexões, elas são muito interessantes, mas elas não têm nada a ver com aquilo que a gente sente. Mas nós vivemos numa sociedade organizada, então para uma sociedade organizada nós podemos criar regras, e essas regras mais duradouras possíveis. Então, primeiro já se misturam dois fenômenos, e aí a gente traz uma palavra que tem, se você parar para pensar, vai ter um significado muito ambíguo, que eu não usei ainda e nem pretendo usar, que é a palavra amor. As visões do que se sente são tão individuais e tão particulares que agrupar instituições à volta de uma mesma palavra com significados tão diferentes, na minha maneira de ver, torna-se inviável. Então eu acho que esse é um dos motivos. O outro motivo é o descarte. Nós vivemos numa sociedade que tem que produzir muito, e para produzir muito eu preciso descartar muito. E para descartar muito eu preciso ter a ideia de que eu sou livre. E aí a gente vai entrar numa discussão muito mais interessante, né? Porque na verdade eu não sou tão livre quanto eu acho. Eu não questiono aquilo que eu faço, eu simplesmente acredito que aquilo é a verdade trazida por Deus, embora eu se acredite cada vez menos nele. E aí eu só trabalho em função de me satisfazer, eu só vivo, na verdade, né? Uma vida presentificada, onde eu só trabalho para ter prazer, para consumir, para jogar fora. E as relações entram nesse modelo. Ficam iguais. Ficam iguais. Aliás, eu nunca privilegio o diferente. Eu acho que nós vivemos uma cultura que privilegia o igual. Esse discurso do diferente é um discurso teórico. Cada vez menos se podem ter opiniões diferentes, gostos diferentes, possibilidades diferentes. Não. A grande alternativa é a massificação sob a desculpa da individualização. Eu monto algoritmos para saber os padrões de consumo e mando para você exatamente o que eu sei que você vai consumir. E num modelo de massificação, eu nunca vou conseguir trabalhar o apaixonamento pelo outro, que é diferente do que eu sou. Na verdade a gente está vivendo o desejo da unanimidade, né? Exato. E como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, o que é interessante na vida é a diversidade de opiniões, de colocações, de visões e até de consumo, né? Por mais que nós falemos uma série de coisas valorizando a diversidade, nós estamos fazendo exatamente a mesma padronização. Assim, é bonito fazer isso. Então é assim, veja, a gente fala assim, é importante se privilegiar o diferente, é importante privilegiar o diferente desde que pense igualmente. Tá louco! Em vez de conversar, isola, é isso? Sim. Essa é a fórmula? Em vez de eu chegar em quem pensa diferente de mim, ou quem se manifesta um pensamento diferente do meu, e conversar, eu isolo. Bom, é mais fácil, né? Bem mais cômodo do que dialogar. Não é isso que nós estamos fazendo. Quando você começa a trabalhar com um sistema de informações onde só é viável a manifestação de um tipo de forma de pensar, aí é triste. Isso é complicado. É. Né? E é isso que você acaba vendo. Como eu posso discutir paixão sobre esse aspecto? Isso é consumo. Isso é pragmático. Para pensar, hein? Se é que alguém ainda pensa, depois do quadro que o Dr. Francisco colocou aqui para nós hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, exatamente. Não é um tempo que vale a pena. Every time